Bons dias, tudo bem? Você já ouviu falar nas funções do movimento harmônico simples? Fique comigo, daqui a pouquinho vamos falar delas. Saudações, querido e querida estudante! Estamos aí para mais este momento juntos. E neste momento vamos tratar das funções do movimento harmônico simples. Mas antes disso, vai aí embaixo, dá um joinha, se inscreva no canal, isso é muito importante para que os vídeos cheguem a outros estudantes. Seguindo, para falar disso, quero destacar para você que o movimento harmônico simples, que a gente fez uma introdução no vídeo anterior, temos aqui a associação do movimento circular e o movimento harmônico simples. Observe que se essa esfera estiver em movimento circular, a sombra dela neste eixo vai fazer movimento harmônico simples. Tranquilo isso? Muito bem. Se vocês estão enxergando que aqui no eixo X eu vou destacar um movimento harmônico simples, aqui no movimento circular. No momento que este objeto está em movimento circular, nós batemos uma foto dele nesta posição. E a sombra está aqui embaixo, onde eu estou chamando de posição X. Esta posição X, no eixo de referência X, tem uma posição representada por este vetor, por esta seta, que é igual, que coincide com a componente no eixo X do vetor ou do raio do movimento circular. Se isso é coincidente, como é que a gente calcula essa componente do raio considerando o ângulo φ? Obtemos assim a chamada equação ou função da elongação ou posição. Eu gosto muito do termo posição, tá certo? Por que esse termo? Porque x é a posição da sombra no eixo de referência e ela depende do raio, que é igual à amplitude do movimento harmônico simples. O máximo afastamento da sombra em relação ao zero do x coincide com o tamanho do raio lá do movimento circular. Por isso, nós podemos escrever a função elongação ou posição como x igual a amplitude vezes o cosseno de ômega-t mais φ0. Nós falamos lá no vídeo sobre revisão da cinemática no movimento circular, como é que a gente obtém a expressão para um ângulo φ em função da velocidade angular e do ângulo inicial. Então, não vou falar disso agora. Qualquer coisa, busque o vídeo de revisão da cinemática. Muito bem, quero destacar que esta função possui um gráfico, uma representação da posição em função do tempo. E isto é uma função cosseno, que você já estudou na matemática, muito provavelmente. Por isso tem essa figura. Isso representa que no instante zero, onde esta bolinha estava inicialmente, a sombra estava na posição A, mais afastada. E quando o movimento circular continua, o movimento harmônico acontece. A posição da sombra vai variando entre A e menos A. Outro ponto é destacar para você que no movimento angular, a gente utiliza muito o nome para a letra ômega como velocidade angular lá no movimento circular. Mas aqui no MHS, a gente usa muito o termo pulsação ou frequência angular. Muito cuidado com esses nomes, tá certo? Quando se refere a movimento circular, usamos muito velocidade angular. Se estamos no MHS, vamos usar o termo pulsação ou frequência angular, diferente de frequência. E o ângulo φ0
nós chamamos de fase inicial, que é o ângulo inicial lá no movimento circular. Beleza? Após conhecermos a função da posição, vamos à função da velocidade. E para isso, observe a representação do vetor velocidade do movimento circular VC, que é tangente à trajetória. Destaco o ângulo φ e o mesmo ângulo representado aqui em verde. E você pode lembrar disso por retas paralelas e transversal ou triângulo. Muito bem. Observe que este vetor de velocidade do movimento circular tem uma componente aqui no eixo x chamada de VCX. E esta componente é exatamente igual à velocidade da sombra lá no movimento harmônico simples. Se elas são iguais, e como é que nós vamos calcular o VCX? Lembrando de que esta componente VCX é um cateto oposto deste triângulo. Então, vai ficar VC vezes seno do ângulo φ. E o sinal negativo é porque o vetor VCX ou V está contrário ao referencial x. Como VCX é igual a V, nós temos a expressão para a velocidade. E lembrando que o ângulo φ é uma função de pulsação e da fase inicial. E como o raio é igual à amplitude, nós temos a função final representada desta forma. De novo, o sinal negativo indica que é contrário ao nosso referencial x. Ômega é a pulsação, A é a amplitude, seno de ômega t mais φ0. E o gráfico desta função pode ser deste formato. Então, se a função elogação ou posição é uma função cosseno, a função velocidade vai ser a outra função, a função seno. Certo? E quando a sombra está na posição A, é o momento em que ela faz a inversão de movimento, a velocidade é nula. Certo? Muito bem, este gráfico é o gráfico da função seno que você já viu na matemática. Além da função velocidade e da função posição, temos a da aceleração, que por modo semelhante a gente encontra fazendo a decomposição do vetor aceleração centrípeta do movimento circular e a componente da aceleração centrípeta no eixo x é igual à aceleração no MHS. E substituindo os valores, depois vocês dão uma olhada com mais calma, nós obtemos a função da aceleração. Tá certo? Lembre-se que o que estamos representando aqui, você já viu no vídeo de revisão da cinemática. Muito bem. E como fica o gráfico desta função? Fica parecido com a função posição. Por quê? Também é uma função cosseno. E se você olhar atentamente, esse termo A vezes cosseno ômega t mais φ0 é exatamente a posição. Isso significa que você poderia escrever esta função desse outro modo aqui, ó. A é igual a menos ômega ao quadrado x, onde x é aquela função que nós vimos lá no início, a função posição, tá certo? Muito bem. E aqui, para destacar um pouco mais os nossos trabalhos, você tem uma tela generalizando as funções. Observe que nós temos a velha conhecida função do movimento uniforme, as funções do movimento uniformemente variado, que é a posição e a velocidade, porque aqui
a velocidade varia. E no MHS, movimento harmônico simples, você tem a função posição, a função velocidade e a função aceleração, porque aqui a aceleração também varia. Muito bem. Em caso de dúvidas, posta aí na parte de sugestões. E no mais, se inscreva no canal, dá um joinha se você gostou do vídeo e aquele abraço. Até o próximo encontro.